minha vida para Jesus, dos 21 aos 22 anos de idade. Portanto, eu passei quase toda a minha juventude, vivendo como um jovem no mundo, desfrutando das coisas do mundo. Mas eu quero contar algo para você que aconteceu nesse período que eu ainda não servia a Jesus. Quer dizer, não aconteceu comigo, mas aconteceu com um amigo meu. A gente morava no bairro, então nós tínhamos uma turma muito unida, de jovens. E sabe, também tinha moças bonitas também, não é? E sabe aquela menina que todo mundo quer namorar com ela? Então lá na minha época tinha isso também, não é? E o agraciado foi um amigo meu, um dos melhores amigos meus da época. E ele começou a namorar com aquela menina, e todo mundo se surpreendeu, Principalmente eu, porque eu era muito mais bonito que ele. Mas um dia ele chegou comigo, ele disse o seguinte: cara, eu tenho um segredo para te contar, mas pensando bem, eu não vou te contar. Sabe, quando uma pessoa chega assim, já atiça a curiosidade, E eu disse: então, se você não quer me contar, você não é meu amigo, Ele disse: não, eu estou pensando se eu conto, não conto, conto, não conto. Eu digo: eu não quero saber não, conta logo. Não é assim? É assim que acontece, Ou então, você é amigo ou não é. Mas ele me contou um segredo. Ele disse: olha, é um segredo, porque eu disse que era só entre eu e ela, e nós não iríamos contar para ninguém. Sabe o que era o segredo? Esse meu amigo tinha defraudado essa moça. E ele contou para mim, ele disse: cara, não conta para ninguém. Você promete? Eu digo: eu prometo. Pronto, trato feito. Aí passou uns dias, chegou um outro amigo nosso, e ele chegou comigo, ele disse assim: cara, eu tenho um segredo para contar para você. Eu pensei: mais um com segredo, será? O que esse cara fez? E ele disse: rapaz, olha, mas quem me contou disse que não era para me contar para ninguém, mas como você é meu melhor amigo, eu vou contar para você. Disse: conta logo o que é. E ele contou o segredo desse amigo, que ele tinha defraudado a moça. Aí eu disse: já sabia disso. Bom, uma vez a gente estava reunido, a turma na esquina, E aí correu na conversa lá isso, que ele tinha chegado com todo mundo, tinha falado mesmo: eu tenho um segredo, mas não conta para ninguém. Tenho um segredo e não conta para ninguém. Moral da história: todo mundo, todos os jovens já sabiam do segredo dele e da moça. A mensagem que eu quero trazer hoje para você tem como título: o segredo. Todo mundo tem segredos. E o segredo não é para contar para ninguém. Ou a pessoa confidencia seu segredo ou segredos somente para alguém da sua restrita confiança. Por quê? Segredo é aquilo que a ninguém deve ser revelado. Segredo é algo secreto. Então, eu quero mostrar uma pesquisa, aliás, falar para você sobre uma pesquisa, que foi feita lá nos Estados Unidos. Na verdade, foi um estudo da Columbia Business School. Bom, americano faz pesquisa para tudo, inclusive para descobrir segredo, Então,
Eu achei curioso esse resultado dessa pesquisa e eu quero aqui passar a mostrar para vocês. Então, esta pesquisa, esse estudo, garante que, em média, as pessoas possuem 13 segredos, sendo que 5 desses 13 segredos nunca foram contados, revelados a ninguém. Olha só, segundo esta pesquisa, você tem pelo menos 13 segredos. E segundo essa pesquisa, você pelo menos tem 5 segredos bem guardados que você disse: esses eu não conto, não compartilho com ninguém, não falo para ninguém. Será que isso é verdade? Então, segundo esses pesquisadores, essas pessoas, elas fazem uma tremenda força mental para manter essas verdades, estes segredos, no completo limbo do desconhecido. Olha só, segundo a pesquisa, algumas pessoas, elas sofrem problemas físicos na tentativa de que nunca sejam descobertos seus segredos. Isto afeta muito mais suas vidas do que elas imaginam. Olha só. Também, esses pesquisadores, eles descobriram que quando as pessoas, elas estavam pensando sobre seus segredos, elas realmente agiam como se estivessem sobrecarregadas fisicamente. Nessa pesquisa, eles analisaram cerca de 13 mil segredos. Não sei como é que eles fizeram essa pesquisa, né? Porque segredo é segredo, mas como já contei no início, até no exemplo, todo segredo ele é revelado, então vamos lá. Então, eles conseguiram catalogá-los, esses 13 mil segredos, em 38 grupos. Dentre esses grupos de segredos, tinha a mentira, uso de drogas, pessoas que usavam drogas, né? Ninguém sabia, ou pelo menos achavam que ninguém sabia. Roubo, quebra de confiança, infidelidade conjugal, hobby secreto. Esse tipo de hobby secreto é alguma coisa que a pessoa faz em secreto e ninguém sabe, digamos, um tipo de fetiche, e por aí vai, né? Também sobre a sua orientação sexual. Enfim, esses que eu estou falando aqui foram os mais segredos, mais catalogados. Então, depois de chegarem a essas alternativas, eles fizeram um novo questionário, feito somente com 2.000 pessoas voluntárias. Essas 2.000 pessoas, o resultado foi o seguinte, foi que, aí eles chegaram a esse resultado, de que 13 segredos cada uma pessoa tem, e sendo que 5 elas não revelam para ninguém. Muito bem. Será aonde é que as pessoas têm guardado seus segredos? Aonde é que as pessoas elas têm guardado os seus segredos? Eu coloquei pelo menos 4 lugares em que as pessoas têm guardado os seus segredos. Primeiramente, no coração.
As pessoas guardam os seus segredos no coração, que são as mágoas, os ressentimentos, a ira, o ódio, o rancor. Tem pessoas assim que elas se moem por dentro, se matam por dentro, são amargas por dentro, elas se seguram. Sabe aquela pessoa que ela diz, eu não posso falar, mas eu tenho uma raiva dessa pessoa. Só ela fala para ela mesma, São pessoas totalmente amarguradas de espírito, totalmente amarguradas de coração. Número 2, onde essas pessoas têm guardado seus segredos? As 7 chaves. E esse aqui é um tipo de segredo que a pessoa ela está disposta a levar para o resto da sua vida e até para a sepultura. Tem situações que acontecem, a gente como conselheiro, como pastor, às vezes a gente fica assim, boquiaberto, porque tem pessoas que nos procuram para nos orientar. Você como discipulador, eu vou citar casos aqui aleatórios, por favor, não estou usando o nome de ninguém, e eu não sei do seu caso especificamente, eu estou falando de algo que Deus colocou no meu coração, e que o Espírito Santo quer ministrar na sua vida. Mas esse tipo de segredos que a pessoa guarda as 7 chaves, às vezes é um estupro. E o pior, às vezes feito pelo pai, padrasto, tio, vovó, dentro da família. E ela não conta por quê. Se ela falar, o meu vô, o meu tio, ele vai sofrer as consequências, eu não quero que vá preso. E a gente ouve, como conselheiro, ouve esse tipo de situação, de pessoas que elas têm esse tipo de segredo, e elas não vivem, elas sobrevivem, elas até fizeram uma decisão, mas tem medo. Tem situações assim que a pessoa ela é ameaçada de morte. Tem pessoas que até é conivente com a situação, digamos, a esposa é conivente com o pecado, com o segredo do seu marido, porque ela descobriu, e às vezes ela diz mesmo assim, minha filha, não fala nada, não conta nada, porque você vai estragar o meu casamento, vai acabar com a nossa família. Esse segredo aqui, as 7 chaves, é de pessoa que armou uma emboscada, uma tocaia para alguém, e ele é um assassino. Enfim, tem várias situações, mas eu estou te dando aqui algumas corriqueiras que acontecem. Número 3, onde as pessoas têm guardado seus segredos? A 4 paredes. E aqui fala de adultério, de prostituição, de traição. Aqueles que se encontram nos motéis da vida. Outro dia eu ia passando, e aí tinha uma placa bem grande, promoção, no motel isso, promoção R$10 a hora. E as pessoas vão lá para seus encontros secretos. Número 4, onde as pessoas têm guardado seus segredos? Na obscuridade. É o tipo de segredo que você, ou que alguém acha, que ninguém sabe, ninguém viu. Olha o que Provérbios 15:3 diz. As citações bíblicas aqui,
todas que eu vou citar, é da Nova Versão Internacional. Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Não existe nada que esteja encoberto que não venha um dia à tona. Não existe nada que não esteja patente diante dos olhos do Senhor. A Bíblia tem um segredo de um homem chamado Naamã. Em 2 Reis, capítulo 5, versículo 1 a 3. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera a vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor Naamã procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Sabe o que eu vejo aqui na história de Naamã, do segredo de Naamã? É que Naamã, ele levava uma vida de total aparência. Veja bem, esse homem ele era um comandante do exército do rei da Síria, um general de guerra, um homem condecorado. Mas Naamã escondia uma doença muito grave por baixo daquela farda condecorada de medalhas. Naquela época, a lepra, ela não tinha cura. Era uma doença incurável. Hoje não. Graças a Deus, através da medicina e seguindo à risca todo o tratamento, período de aproximadamente 6 meses, a pessoa ela está totalmente curada. Mas imagine só esse homem aqui, quando ele voltava das guerras, das vitórias, ele chegava na sua casa, sozinho no seu quarto. Naamã se despia e via as marcas da lepra avançando pelo seu corpo. E pior, ele não sentia dor. Quem sabe aquela doença já estava consumindo até algum de seus órgãos. Ele não tinha mais aquele tato como antes. Porque esse homem era tanto sofrimento, a doença avançava, que ele não sentia mais dor. Ele se acostumou em viver naquela situação. Naamã era um homem que a cada dia que passava, ele estava apodrecendo, ele cheirava mal. Até chegou um tempo que ele não pôde mais guardar esse segredo. Ele compartilhou com sua esposa, consequentemente tinha uma menina que veio como escrava de Israel para sua casa, mas muito temente a Deus, serva do Senhor. E a esposa compartilhou o problema, a situação que eles viviam. E talvez ela disse para aquela menina, porque ela fazia parte da casa, já do ambiente da família, ela disse: não conte nada para ninguém. Mas aquela menina, ela disse: se o meu Senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria desta lepra. Naamã, ele perdeu toda a sensibilidade daquilo que lhe causava mal. Veja bem,
O que aconteceu com este homem? Quando confessamos nossos segredos, as pessoas certas, elas vão nos ajudar. Então, para quem se deve contar os segredos? Para quem nós devemos contar os nossos segredos? Primeiro, aos pais. Os filhos têm que contar seus segredos aos pais. Em Efésios 6:1 diz: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. E aqui, eu sei que tem filhos que estão debaixo da cobertura ainda de seus pais. Mas quem que tem que ser o seu melhor amigo? São seus pais. Não é o coleguinha da escola, não é o coleguinha do bairro, não é, enfim. Os melhores conselheiros, os melhores ouvidores são os seus pais. Por isso que é muito importante, você que é pai, sempre chamar os filhos para uma conversa, para dialogar, para ter um papo cabeça, um papo real, para eles compartilharem as suas lutas. E em cada fase, em cada etapa da idade de seus filhos, você vai vendo, você vai observando. Outro dia, a gente estava vendo, a polícia foi fazer uma batida numa escola, e aí, lá no canto da quadra, isso daí os policiais gravaram, isso se tornou público, tinha 3, 4 adolescentes com papelote de maconha. A escola não ensina isso. E pior, crianças de 11 a 12 anos. E já pensou? Filho de alguém com 11, 12 anos, viciado em maconha? Ou sabe lá em qualquer outro tipo de drogas ilícitas? Porque falta conversa. E a orientação que eu deixo aqui para você que é filho, se acontecer qualquer coisa, conte para os seus pais. Quando as minhas 2 filhas eram pequenas, eu levava para a aula, e eu sempre dizia para elas: o que acontecer de bom e de ruim, conte para mim e para sua mãe. Porque você não tem que esconder nada. Para quem se deve contar os segredos? Número 2, ao cônjuge. Em 1 de Pedro 3,7 diz: do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. A primeira parte desse versículo diz: do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio, na convivência, no relacionamento com suas esposas. A Bíblia diz que o marido e a esposa têm que viver a vida em comum no lar. Tem que haver uma cumplicidade. O que é isso? É que um é aberto para com o outro. Não tem segredo no relacionamento conjugal. É um jogo aberto, é limpo. Para quem se deve contar os segredos? Número 3, ao discipulador. Tiago 5,16 diz:
Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderoso e eficaz. Confesse seus pecados uns aos outros para serem curados. Olha só, é a Bíblia que está dizendo isso. É claro que, para mim, o discipulado é um vínculo. E esse vínculo não vem de um dia para outro. Discipulado é um relacionamento que você tem entre o discipulador e o discípulo, que você tem uma restrita confiança de compartilhar, de se abrir, e ele ora por você. Então, esse é o verdadeiro discipulado. O discipulado se constrói dia após dia. Por exemplo, eu tenho discípulos que hoje eu não discipulo mais. Eles até têm outros discipuladores, já estão fazendo a obra de Deus em outro lugar, em outra cidade. Mas o vínculo permanece, e nós chamamos isso de discípulo vitalício. E quando eu me encontro com eles, ou então a gente conversa, pelas redes sociais, o vínculo permanece. Então isso é lindo, construir dentro do discipulado essa convivência, essa harmonia entre o discipulador e o discípulo, porque quando vaza alguma coisa, o vínculo é quebrado. Para quem se deve contar os segredos? Número 4, a Deus. Tiago 5,15, oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Devemos confessar os nossos segredos a Deus. Ele nos perdoa. Quando contamos nossos segredos aos nossos líderes, ao discipulador, a nossa cobertura, aquele que nós temos vínculo, nós somos curados, a Deus somos perdoados. Já contei o segredo de Naamã, agora eu quero contar o segredo de Sansão. Em Juízes capítulo 13, versículo 1 a 5. Os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova. E por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha mulher estéril. Certo dia o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz a um filho. Todavia tenha cuidado, não beba vinho, nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro. E não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus. Desde o nascimento, ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Olha só, a mãe de Sansão, ela não podia ter filhos, mas aconteceu um milagre. E esse menino, ele foi totalmente consagrado a Deus. Desde o ventre de sua mãe, Sansão foi consagrado a Deus. Sansão, ele tinha um chamado. Sansão, ele tinha uma unção específica. Sansão, ele tinha um voto especial, o voto do nazireu. E quem tinha esse voto não podia cortar o cabelo, passar navalha sobre sua cabeça, não podia se embriagar, não podia tocar em um cadáver, ou seja, tinha que ser santo, totalmente dedicado e consagrado a Deus.
não podia participar e nem tocar em coisas impuras. Mas eu não quero contar toda a história de Sansão, porque eu sei que você conhece muito bem essa história e o desfecho final. Sansão, ele contou seu segredo a alguém, não é? Não devemos contar nossos segredos a pessoas erradas. Eu quero destacar mais um trecho aqui da história de Sansão, de Juízes capítulo 16, versículo 4 a 6. Depois destas coisas, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, chamada Dalila. Observação, Sansão, ele não podia ver um rabo de saia. Os líderes dos filisteus foram dizer a ele: veja se consegue induzi-lo. Aliás, os líderes dos filisteus foram dizer a ela, a Dalila: veja se consegue induzi-lo a mostrar para você o segredo da sua grande força e como poderemos dominá-lo para que o amarremos e subjuguemo-nos. Cada um de nós dará a você 13 quilos de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: conte-me, por favor, de onde vem a sua grande força e como você pode ser amarrado e subjugado. Os filisteus, que eram os inimigos do povo de Deus na época, e o Senhor levantou Sansão como juiz para combater os seus inimigos, eles queriam saber o segredo da força de Sansão. Então, imagine só, um homem só com uma queixada de boi acabar com um contingente de guerreiros filisteus. O que os filisteus fizeram? Eles estudaram, procuraram alguém para observar aonde era o ponto fraco de Sansão. Às vezes, nós achamos que somos fortes, e somos fortes no Senhor. Mas muito cuidado com o seu ponto fraco. Por isso que Jesus disse que devemos o quê? Vigiar e orar. Sansão, ele confiou mais na força dele, na força do seu braço, do que no Senhor. Sansão confiou mais em uma mulher, e pior, uma mulher que ele não podia se relacionar, uma mulher do mundo, uma mulher vulgar, uma mulher que se trocava, se vendia por dinheiro. E você sabe muito bem o que aconteceu. O fim de Sansão só não foi mais triste porque Deus teve misericórdia dele. Naamã, quando ele se conscientizou da sua lepra, ele foi atrás do homem de Deus, do profeta do Senhor. Aliás, primeiro ele foi ao rei, e o rei ficou indignado. O que esse cara acha? Pensa que eu vou curá-lo? E quando chegou na casa do profeta, ele pensava que com os seus encantos, com os seus tesouros, com os seus agrados, com os seus presentes, ele poderia comprar a cura dele. Mas o homem de Deus não precisava de absolutamente nada, e só deu uma ordem para Naamã, que ele mergulhasse 7 vezes nas águas do Jordão. E ele foi, porque um de seus soldados disse: mas meu senhor, se ele lhe pedisse para fazer algo difícil, o Senhor não iria fazer? Ele está pedindo algo muito fácil, é só o Senhor mergulhar 7 vezes. Obedeça a ele. Ele foi e ficou curado.
Existem dois segredos que não podemos compartilhar com ninguém. Isso aqui é que eu penso. Quais são esses dois segredos? O primeiro é o meu relacionamento íntimo com Deus. Eu não posso compartilhar com ninguém. Olha o que o Senhor fala em Mateus 6,6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai que vê em secreto o recompensará. Porque naquela época tinha pessoas que oravam a Deus e queriam mostrar sua oração, queriam mostrar a sua superficialidade, a sua espiritualidade. Naquela época existiam pessoas que diziam assim: eu oro, eu jejuo. Eu sei que tem pessoas aqui que se acorda de madrugada e você não sai por aí tocando trombeta. Olha, eu me acordo pelas madrugadas e oro. Sei que tem pessoas aqui que antes de dormir meia-noite tira o seu tempo de oração, de tempo sozinho com Deus. Mas você não sai falando por aí. Às vezes eu fico olhando, né? Às vezes nas redes sociais tem gente que coloca: estou orando agora. Aí faz uma live, né? Irmãos, eu oro e você ora, amém? Quem ora aqui? Quem não tem aqui a sua intimidade com Deus? Todos nós temos. Abrimos o nosso coração, nos derramamos, nós nos lambuzamos, né? Choramos na presença dEle, né? Clamamos. E esse é o melhor momento que nós temos quando nós estamos a sós com Ele, lá no lugar secreto. Não importa que é o seu quarto, aqui no caso, Jesus está dizendo quarto. Não importa que seja no pé da goiabeira, como muita gente discrimina, né, quem fala isso. Mas o importante é que você tenha um relacionamento íntimo. Eu estou falando de relacionamento íntimo. Aquilo que você faz em secreto com Ele, compartilha com Ele. Existem dois segredos que não podemos compartilhar com ninguém. O primeiro, relacionamento íntimo com Deus. E o segundo, relacionamento íntimo com o cônjuge. Em Provérbios, capítulo 5, versículo 18 a 19, diz: seja bendita a sua fonte, alegre-se com a esposa da sua juventude, gazela amorosa, corça graciosa, que os seios da sua esposa sempre o fartem de prazer, e sempre o embriaguem os carinhos dela. Irmãos, aqui minha esposa, fica em pé aí. É a minha esposa. Amém? Aleluia. O segredo que eu tenho com ela, eu não vou compartilhar com ninguém. O meu relacionamento íntimo, a minha intimidade pertence só a mim e a ela, somente a nós dois. Uma certa vez, já faz tempo, né, o irmão disse-me assim: pastor, eu quero saber, assim, eu tenho dúvidas sobre relacionamento sexual. E sabe o que foi que ele falou para mim?
Ele disse mesmo assim: como é que o senhor faz com a sua esposa? Sexo é a dois entre esposo e esposa, não a 13, nem a 4 e nem a 5. Relacionamento íntimo com o cônjuge pertence só a você e ao seu cônjuge. Agora eu quero abrir um segredo para você. Eu quero dizer uma coisa para você aqui, que o meu relacionamento íntimo com a minha esposa é muito gostoso, é muito prazeroso, é ou não é? Fique em pé, em nome de Jesus.